Para falar sobre isso, vou começar mexendo um pouquinho, talvez num dos textos que acaba levantando a discussão, que é o que aparece no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Afinal de contas, talvez a discussão começa pela questão da criação, e eu gostaria de começar mencionando bastante aquilo que a gente observa na própria Escritura, que Deus é fonte de toda verdade. Nesse sentido, aquilo que se conhece sobre Deus e o que se conhece sobre a criação de Deus, de alguma forma corresponde a isso que vamos chamar de verdade. E nós temos, portanto, a realidade de que Deus comunica sobre o universo e sobre si mesmo por meio de tudo que existe, por meio daquilo que na Bíblia a gente vai reconhecer como criação, muito celebrado, especialmente nos Salmos. As nossas conclusões sobre isso estão aí em paralelo com aquilo que a palavra escrita, a revelação, aquilo que a Bíblia chama da lei do Senhor, que é perfeita, fala sobre Deus e nos traz também verdade. E, portanto, a questão para a gente é como é que a gente conversa aí, põe em conexão, em interação, esses dois discursos a respeito daquilo que a gente vai encontrar aí. A Bíblia vai dizer não só que a palavra de Deus é verdade, mas dizer que em Cristo Jesus, Colossenses capítulo 2 vai dizer, nele estão, capítulo 3, né, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a Bíblia vai dizer algo muito interessante, que no princípio Deus, em hebraico é chamado de Elohim, criou Bará. Bará é um verbo que só Deus pode ser sujeito, não existe, né? A gente diz que ele é o Boré, o Criador, não há outro sujeito desse verbo na Escritura Sagrada. Ele cria os céus e a terra é descrita sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o início da narrativa da criação. É interessante que a gente vai ver com atenção como essa história da narrativa da criação é mais complexa do que a gente pode imaginar. Enquanto o texto bíblico diz isso, que Deus é o Criador, podemos dizer, de tudo que existe. O final de Gênesis 1, começo do capítulo 2, diz que Deus terminou a obra com todo o seu exército, cada coisa no seu lugar, tudo devidamente ordenado. E a ideia fundamental, e é isso que a gente precisa entender, a ideia fundamental que aparece na Bíblia é uma ideia, por exemplo, que não vai concordar com o conceito de que a matéria e as coisas sempre existiram, como se a matéria fosse eterna. Ela sugere explicitamente, uma frase interessante, sugerir explicitamente, né? Uma ideia de um começo de uma vez só. Um começo que se define por uma ação que é um impulso criativo do Senhor do Universo. E olha que durante muito tempo, a ciência, através dos séculos, tentou moldar aí uma espécie de teoria explicativa sobre a origem do universo. E hoje, depois de tanto progresso, de tanto tudo aquilo que foi estudado desde a física mais antiga, depois a física newtoniana, depois a física pós-Einstein, a gente vai ter hoje uma referência que é aceita pela ciência de modo geral, e que existe uma espécie de origem do universo que tem sintonia com esse paradigma de criação bíblica. A teoria mais aceita é chamada do Big Bang, né, que o universo é resultado de uma grande explosão, que a sugestão dos estudiosos que foi algo em torno de 12 a 15 bilhões de anos atrás, e a partir desse início, né, o universo começa a sua expansão, dando origem a tudo aquilo que
nós temos ideia hoje. Mesmo que a gente possa discutir, a gente vai tentar isso, o detalhamento dessa teoria e do texto bíblico, a gente vai ver que o ponto de partida de que tudo começou numa espécie de início grandioso, a ideia é paralela. O Big Bang tem sintonia em termos de cosmovisão com a perspectiva bíblica do início de tudo. Porque ou a gente admite que o universo sempre existiu, ou admite que ele teve um começo. Se ele teve um começo, a pergunta, ele tem vários começos, ou começo paulatino? Não, ele tem um começo numa grande momento. E isso bate exatamente com essa ideia semelhante ao que a Bíblia diz quando ela afirma e disse Deus. Então, a sugestão é essa, né? Mais ou menos, eu não sei até que ponto essas contas, elas sempre aparecem modificadas de década em década e talvez venham a aparecer mais para frente. Se sugere aí mais ou menos 15 bilhões de anos para termos aí o que é chamado de universo em expansão. Há uma discussão aí, depois os estudiosos, cientistas vão dizer se o Big Bang será acompanhado de um Big Crunch ou alguma coisa assim, mas essa questão é interessante. Por isso, do ponto de vista da avaliação daquilo que é predominante na ciência hoje, basicamente se diz que, além do Big Bang, mais ou menos entre 4 e 5 bilhões de anos atrás, nós temos a formação do planeta Terra. Imagina-se aí, mais ou menos depois de 3 bilhões, origem de vida nos oceanos. É isso aqui. A modelo de avaliação científica que nós temos hoje nos diz, os primeiros vertebrados teriam surgido aí há 500 milhões de anos atrás, os dinossauros, assim ditos, cerca de 200 milhões de anos, teriam sido extintos há 60 milhões de anos, e aí existe a sugestão aí dos chamados hominídeos e humanos que estariam na Terra, os hominídeos, pelo menos alguns, assim dizem, alguns milhões de anos, e o ser humano, como nós o conhecemos de fato, nós temos uma realidade civilizatória que não passa de 20 mil anos. Nós não temos nada além disso que pode ser percebido. Então, quando a gente escuta isso e ouve isso, é importante entender que, além de tentar conversar entre o discurso que nós temos sobre a nossa leitura da Bíblia, aquilo que muitas vezes a gente chama de teologia, e o discurso de interpretação da realidade, que é a ciência, tem um outro assunto interessante que não aparece à primeira vista, que é a questão da filosofia. Filosofia, como a sua definição mais básica, o estudo das causas últimas de todas as coisas à luz da razão, e a gente talvez não tenha ideia que quando a gente tem o transcurso histórico, uma proposta, às vezes científica, uma proposta até mesmo dita teológica, às vezes você tem uma espécie de filosofia por trás daquele pensamento. Explicando melhor. Por exemplo, no século XIX, no pensamento europeu, houve um deslocamento. Na Idade Média, as pessoas estavam preocupadas em achar a essência das coisas, a buscar a verdade, a partir de um paradigma aristotélico, que se definiu com mais clareza no pensamento de Tomás de Aquino, no final da Idade Média, e quando termina esse momento, eles cansam de discutir metafísica e começam a discutir o conhecimento. Como é que as ideias que estão na nossa cabeça são confiáveis, se elas realmente interpretam a realidade ou não. A razão tem condição de entender o mundo? Então, a preocupação agora com o conhecimento e a validade dele toma conta do pensamento depois do século XVI. Aí, quando o pessoal já cansou, igual o Renato cansou no louvor, eles mudam o foco e dizem, não, olha, a questão mais importante é o transcurso da história. É como as coisas ocorrem no eixo do tempo. E aí eles começam a dizer o seguinte, não, o tempo tem um transcurso lógico, que caminha numa sequência que tem sentido através de uma movimentação dialética. E a coisa sempre está indo
de bem a melhor. Nós estamos num fluxo evolutivo. Nós estamos indo para uma dimensão superior. Por isso que tem uma bandeira, não sei se vocês já viram em algum lugar, escrita Ordem e Progresso. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? Essa ideia dominou o mundo e isso é uma ideologia que está na cabeça da maior parte das pessoas. Você vai numa cidade lá pequena e fala, lá não é tão evoluído ainda. Né? A ideia é de que a evolução é um processo, uma espécie de PA ou PG de razão, não sei como é que é mesmo, a N é igual a 1 vezes que N menos 1, é isso mesmo? Depois a gente faz uma oração forte. Essa proposta, ela, então, na verdade, não está verificada, é um ponto de partida. Então, é muita coisa que a gente chama de teologia e muita coisa que a gente chama de ciência, na verdade, tem uma espécie de motor dirigindo o pensamento. Enquanto a filosofia tenta usar só a razão para tentar descobrir princípios que explicam a realidade, a teologia faz uma coisa parecida, mas ela se volta para a revelação divina, para a Escritura, e tenta, à luz da razão, compreender a Escritura para chegar a conclusões válidas sobre Deus, o ser humano e a vida à nossa volta. E aqui é interessante observar, a filosofia é reflexão a partir da razão para entender o mundo. A teologia é uma reflexão também com a razão, levando em consideração a revelação da Escritura. A ciência é outro departamento. A coisa pode ser longa porque nós temos ciências muito variadas, né? Desde a ciência na área da literatura, a ciência na área do direito, a ciência na microbiologia, a ciência como matemática, mas de modo geral, a ciência trabalha com essa ideia que a gente pode conferir aí, em que você pode, de fato, objetivamente, especialmente na ciência no seu nível experimental, né, se dá para enxergar lá bem, observação, hipótese, experimento, até chegar à conclusão de que nós temos uma lei. Observa-se um fenômeno e se pode verificar que aquilo é constante dentro do que a gente costumava chamar de condições normais de temperatura e pressão. Muita gente vai precisar de uma oração no final da celebração hoje. E aqui uma coisa interessante. Quando a gente pensa em compreender a criação, é necessário que a gente entenda o papel de cada um. Por quê? Porque tem coisa que não tem nada a ver com a ciência. E tem coisa que não tem nada a ver com os estudos bíblicos e com a teologia. É claro que uma parte da discussão vai ter aí uma sobreposição. Uma parte da discussão vai envolver o mesmo assunto e eles acabam interferindo no outro. Mas veja bem, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, então, a arqueologia já provou a existência de Deus? Deus não está enterrado em nenhum lugar da terra de Israel ou de algum lugar do mundo. Ninguém vai achar, né, a unha de Deus em algum lugar lá, falou, está aqui, encontramos. Por quê? Porque a ideia de Deus e certos conceitos teológicos estão fora da possibilidade do que a gente pode chamar de verificação científica. Isso é interessante, porque quando você vai discutir e vai falar sobre argumentos em favor da existência de Deus, ou argumentos que têm a ver com a realidade de Deus, esses argumentos são basicamente lógico-filosóficos ou teológicos. Em muitas questões científicas, você não tem como botar Deus no laboratório e falar, quer ver como ele funciona? Olha aqui, a lei. Não é passível desse tipo de análise. E a mesma coisa acontece quando a gente pensa naquilo que a gente pode entender pela teologia e pela, por exemplo, filosofia, e que não tem sentido você incluir a ciência, assim como coisas que a ciência faz, não tem condições de nós entrarmos com elementos, vamos dizer, de natureza teológica. Às vezes você tem uma descoberta arqueológica, você tem um experimento biológico, e isso pode
provar alguma coisa até certo ponto. Mas, de modo geral, a ciência faz um experimento que prova algo dentro de um determinado ambiente, numa verdade, digamos, limitada. As verdades experimentais da ciência não trazem explicações completas a respeito da realidade do sentido da vida. Então, o cientista tem um papel, o filósofo tem um outro papel, e o estudioso da Bíblia e o teólogo tem outro papel. Quando a gente não entende isso, dá uma confusão danada. As pessoas começam, a colocar certas responsabilidades nas costas do outro, e a gente acaba tendo uma confusão muito grande nessa tentativa de compreender. Então vamos lá para ver se a gente consegue entender razoavelmente a questão. Então você tem, conforme a própria Escritura e a boa filosofia, de certa forma, muitas indicações gerais a partir de muito que a ciência tem descoberto, né? Por exemplo, a ciência tem percebido que existe uma teleologia na criação. É uma coisa de louco. Estava vendo a história de um pássaro que nasce na Califórnia e depois ele vai para o Havaí e retorna, e se ele perde a viagem, a sua espécie desaparece. E ele nunca foi para o Havaí antes, mas ele não erra o caminho. Ele voa 3.000 quilômetros. Como é que isso funciona? Esses aspectos assim fascinantes da criação, tão celebrados, por exemplo, no Salmo 104, são interessantes e apontam para certas referências que têm sintonia com a linguagem bíblica e até filosófica a respeito de Deus. Então, o que acontece? Como nós temos a criação à nossa disposição, e através dos sentidos e da razão a gente pode avaliar, a gente faz o que? Uma leitura da criação. Essa leitura pode ser de ordem filosófica, ou essa leitura pode ser científica. E essa leitura sempre vai ser o quê? Uma leitura. Só Deus tem o discurso perfeito e completo a respeito de qualquer coisa. Tudo que você falar foi você que falou. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, né? Toda a nossa compreensão, ainda que a gente possa validar e entender, ela tem os seus limites. Todo mundo, por exemplo, sempre entendeu que a física, do jeito que Newton elaborou, ela era, vamos dizer, a última bolacha do pacote. Depois vem alguém e diz, espera aí, não, esse modelo faz sentido, mas aqui, se a gente amplia os horizontes, esse modelo já não serve para uma outra referência, porque nós temos outros fatores que não estavam incluídos na análise, na avaliação. Quando nós temos as Escrituras, de novo, as Escrituras nos revelam Deus. Elas nos revelam a sua vontade, a sua palavra. Só que nós temos o quê? A gente lendo a Escritura. E quem é que lê a Escritura? Sou eu e você. Então, toda leitura nossa da Escritura está aberta para discussão. Uma coisa que eu brinco, eu falo isso dos judeus, né? E falo isso dos batistas, onde tem 2 judeus ou 2 batistas reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. Então, a gente abre porque a conversa é livre. Uma coisa interessante, como o pensamento bíblico é um pensamento de liberdade, porque ele coloca a realidade da verdade na Escritura. Então, ele chama quem? O intérprete. Toda pessoa que diz, não, fulano vai interpretar para mim, ele é uma espécie de preguiçoso de Cristo, né, que se afasta da sua responsabilidade, ele não entendeu ainda que se Deus quisesse nos dar uma referência de alguém que dissesse a verdade para o que a gente deve fazer ou pensar, ele não teria dado um livro, teria dado um comandante na sua vida. E ele nos deu a Escritura, por isso que o pensamento judaico e protestante é tão prolífico na produção de ciência, da produção de reflexão e de uma série de coisas que mudaram a história da civilização. É uma efervescência positiva que nos permite caminhar na direção de um aperfeiçoamento, de uma amplitude da nossa realidade. Então, o que acontece? Entre a criação e a Escritura, não tem problema. Você nunca vê, né, a terra, os bugios, os elefantes, as borboletas, os camarões brigando com a Bíblia ou tendo qualquer conflito. O problema são o quê? As leituras. Quando a gente
pega e faz a nossa teologia, ou a nossa hermenêutica, e ela conversa com um tipo de ciência de uma certa época, um tipo de filosofia de uma certa época, aí a gente tem o que é chamado de conflito entre Bíblia e ciência. O interessante é que aquilo que se tinha entendido sobre a Bíblia foi muitas vezes realinhado, repensado e melhor compreendido, e o que se entendia de ciência, o pessoal também virou a parte e falou, peraí, não é bem assim. E, portanto, a nossa responsabilidade de estudo permanece para a gente pensar sobre o assunto. Olha que coisa interessante. Você conhece bem o que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho a impressão que ela é uma frase que aparece como um título geral sobre todo o texto da criação. E a próxima frase começa dando início ao que vem na sequência. É como se ela dissesse assim, bom, acontece que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, na sua ação criativa, estava pairando ali sobre a superfície, a face do abismo, e aí disse Deus, e pela palavra divina começa o processo de criação. E a gente sabe, tem dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, existe uma coisa interessante, tarde e manhã, não é manhã e tarde, está invertido. E existe o último momento, que é coroamento da criação, que é o Shabat, que é o sábado, que é o sétimo dia, onde Deus cessa a sua ação criativa. Deus descansou e falou, nossa, não aguentava mais. A ideia não é essa, que Deus não aguentava mais um dia, precisava pedir folga, Então, ele cessa a atividade criativa e nós temos a maneira como o texto apresenta. Como foi que as duas conversas entre quem leu a Bíblia e quem leu e quem tentou ler a criação, o que eles tentaram fazer? Olha que coisa interessante. A primeira sugestão foi essa. A teoria do dia era, que até certo ponto hoje já era. Mas ela diz basicamente o seguinte, como a sugestão da geologia nos dá um período de tempo muito longo, e a ideia de um mundo de 6.000 anos, com dias de 24 horas na criação, parece ter muita dificuldade de se encaixar com essa geologia mais longa, o pessoal parece ter achado a solução. Eles disseram o seguinte, olha, Gênesis 1 traz os fatos na ordem certa, só que o período de tempo é muito maior, equivale a uma era de milhares, ou quem sabe até milhões de anos. E aí eles tentam até utilizar o versículo 2 Pedro 3,8, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, então cada dia significa milhares ou quem sabe milhões de anos, e aí a coisa estaria resolvida desse ponto de vista. O grande problema é que essa teoria tem algumas dificuldades. Apesar dela tentar sugerir que 6 dias poderiam valer essa quantidade enorme de tempo, o universo teria começado como Big Bang, que seria a criação da luz, quando Deus diz haja luz, e com a expansão dos espaços, outros fatos tiveram sequência. E qual que é a dificuldade? A dificuldade é, você lembra bem da criação? Não lembrou? Então vamos conversar de novo. No terceiro dia surgem as plantas. No quarto dia surge o sol. Imagine as plantas esperando 1 milhão de anos para o sol aparecer. Seria interessante, só tinha musgo na terra quando o sol chegou, Então, a tentativa de fazer essas conexões tem uma certa dificuldade, porque a luz surge no primeiro dia, que luz é essa? E a luz surge no quarto dia, vindo do sol, da lua e das estrelas. Que luz é essa primeira? Como é que funciona? Essa sugestão tem várias dificuldades. Aí o pessoal continuou estudando e lendo o assunto, assim como vocês devem fazer depois de terminar a nossa reflexão hoje. Eles tiveram uma sugestão interessante, chamado dias de revelação. A Bíblia fala dia 1, 2, 3, 4, mas que dias são esses? Não é dias da criação, dias em que Moisés assistiu o trailer da criação. Foi dia 1, Moisés foi convidado ao grande cinema celestial, e são 6 dias reais.
mas não se refere à criação, mas o arquivo recebido, né, descompactado e instalado no HD mosaico. Ele recebe, e foram 6 dias sucessivos de visões dadas por Deus a Moisés, por isso está contado. Não se refere à criação, mas se refere à maneira como o registro a respeito da criação foi recebido. Olha, a ideia é criativa, né? O homem continua criando. A outra ideia parecida, para tentar lidar com isso, foram chamados dias de proclamação. É até uma ideia interessante essa, porque a Bíblia insiste muito no fato de que Deus criou tudo mediante a sua palavra. Deus não pode ser dominado pelo ser humano, Deus não é alguém que pode ser restrito a uma imagem, Deus só pode ser acessado mediante o seu nome. E tudo que ele faz é mediante a sua palavra. Hebreus vai confirmar isso. Então, quando se diz 6 dias, são 6 dias da palavra divina. Disse Deus. Agora, quando Deus falou, começou a acontecer. Quanto tempo demorou para acabar? Aí outro departamento. Disse Deus, haja luz. Pronto. A luz começou a funcionar e até a eletropaulo celestial aí, sideral, fazer todas as conexões, ligações, a coisa caminhou. E a discussão é que se está caminhando até hoje. Os 6 dias seriam, aí, referem-se a dias de proclamação divina. Até uma coisa para a gente pensar, né? A criação acabou ou tem coisa sendo criada? Se não tem coisa sendo criada, as pessoas que existiram agora, foram criadas agora, como é que foram? A criação é estática ou prossegue, né? Então, interessante. As ordens divinas foram executadas em longos períodos de tempo. A outra ideia, talvez um pouco mais estranha e esquisita, e talvez você nunca ouviu falar, é que é uma questão geográfica. Sim, houve 6 dias de criação, mas foi local. A coisa aconteceu ali. Só o Éden foi criado em 6 dias. Deus fez um trabalho localizado. Algumas espécies teriam sido criadas antes do Éden. Fora do Éden havia morte, dentro do Éden não. E Gênesis 2 vai falar de uma época anterior ao cultivo do solo pelo homem. Uma ideia que tenta fazer o seguinte, olha, o registro daquilo que a gente vê no que é chamado o discurso da ciência está lá fora. O registro de que fala de como Deus fez está aqui dentro. Então a gente faz uma distinção e coloca em 2 departamentos, o que não sei se seria uma ideia tão interessante. Uma outra sugestão bastante atraente e que teve muita gente interessada nela nos últimos anos foi chamada teoria do intervalo. O que a teoria do intervalo diz? Diz o seguinte, ela chama a atenção que a Terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, e que o texto bíblico não diz explicitamente que Deus criou a água parece que já está lá. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não se menciona, só mais adiante que fala da separação das águas. Então, por causa disso, o pessoal fez a seguinte sugestão. Na verdade, Deus criou tudo, no começo, no princípio, Deus criou os céus e a terra, criação completa. Mas, em vez de a terra ser sem forma e vazia, eles fizeram uma releitura do texto original hebraico e disseram, a terra, porém, tornou-se ou ficou sem forma e vazia. E se ela tornou-se ou ficou sem forma e vazia, a ideia é que ela ficou caótica. Tentam associar isso a alguns mitos da Babilônia antiga. E aí eles dizem, nesse período aconteceu a queda de Satanás, nesse período aconteceu um monte de coisas, que foi um período longo, que permite a gente ter essa longevidade geológica disponível nos registros pesquisados, e que quando Gênesis 1, 2 vai falar de como é a criação em 6 dias, na verdade, em vez de ser a criação, é uma recriação. É um reordenamento de uma criação original que foi bagunçada pela entrada do mal no universo. Aí eles dizem que, nesse período, a Terra
teriam existido lá atrás os chamados dinossauros, apesar de que, às vezes, quando a gente vê alguns andando na rua por aí, né? Os diversos organismos fósseis encontrados, animais perecem, Deus faz essa recriação e a queda de Satanás se encaixa aí. Isso é uma tentativa de fazer com que o discurso da leitura literal do texto converse de uma maneira com o que é chamado o discurso da geologia predominante no nosso contexto hoje, né? Há uma dificuldade. A teoria é muito interessante, é muito atraente, só que ela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Êxodo vai falar: em 6 dias o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não existe esse conceito, não aparece. Se isso é tão claro e predominante, era razoável imaginar que em algum outro lugar da Bíblia esse tipo de ideia fosse aventada. Apesar de ser tão interessante, ela tem as suas dificuldades. A outra ideia, ela acaba dizendo: olha, de fato a gente precisa dar o braço a torcer. Ela vai entender que a evolução, que a princípio é um conceito filosófico pertinente à filosofia do século XIX, que ela de fato se tornou uma realidade. Aí se discute em que medida os organismos mudam, não mudam, em que proporção, se existe salto, se não existe, tem uma série de discussão, mas se admite a evolução. E aí existe uma série de pensadores que se denominam cristãos e confiantes na Bíblia, que são chamados evolucionistas teístas, dizendo: olha, a evolução darwiniana, ateísta secular, não tem o mínimo sentido, porque ela tenta dizer que o processo é automático e Deus não está presente. Mas alguns, como um homem chamado Teilhard de Chardin, ele vai dizer o seguinte, que a evolução foi a maneira como Deus fez com que a realidade da criação se estabelecesse. Deus estaria, então, na direção desse processo contínuo de evolução. E, claro, diante disso, Gênesis 1 tem verdades teológicas, verdades morais, verdades importantes, mas é apenas um relato simbólico. O que, claro, causa uma série de dificuldades, né? Quando a gente lê sobre queda, entrada do pecado, isso com a mesma ideia de evolução, a gente lê o texto de Romanos, capítulo 5, sobre a entrada do pecado no mundo. A ligação com a teoria evolutiva tem uma série de desafios. E ela enfatiza esse aspecto teleológico da natureza. E, finalmente, está vendo só? Você está desafiado a criar mais uma leitura no final da nossa reflexão. Surge o que é chamado de leitura literária. E vai dizer o seguinte: Gênesis 1 não é um discurso científico. E aí uma coisa importante. Preste atenção. Você nasceu no mundo ocidental, no século 20 ou 21, não vamos entrar em detalhes aqui sobre isso agora, né? E você acabou estudando, né, e lendo o mundo a partir da referência que você recebeu. Só que uma pessoa no Israel antigo, nos tempos bíblicos, pensava de maneira completamente diferente. O discurso não foi escrito nem no Ocidente, nem numa cultura greco-romana, e nem com perspectivas que a gente tem. Qual que é o problema de ler o texto bíblico? Você perguntar para ele o que ele não quer responder e não escutar o que ele está tentando te ensinar. Então, nesse sentido, primeira coisa, Gênesis 1 não é um discurso científico. Senão a Bíblia dizia: no princípio era o átomo do hidrogênio. Primeiro uma partícula, né, de meson que explodiu, houve uma fissão nuclear. Não, ele não vai. Ele vai falar sobre Deus de uma maneira que qualquer pastor de rebanhos no antigo Israel conseguia entender e receber seu ensino. Apesar de não ser um discurso científico, a gente vê que o texto é bem organizadinho, é muito arrumado. Ele é literariamente organizado. E não dá para a gente tentar forçar, incluir no texto, que é o que geralmente muita gente faz, né? Tentar dar um jeito de botar a última interpretação científica sobre um assunto ou outro dentro do texto para ver se encaixa lá. Às vezes o texto não está nem
preocupado com isso. E a nossa sugestão é que a possibilidade mais razoável, aí cada um depois pode pensar, discutir, fazer grupos, ler livros sobre o assunto, é que a hipótese literária talvez tenha muita coisa a nos dizer. Por quê? Porque Gênesis aparece, né, nessa narrativa, fazendo uma afirmação teológica sobre Deus e sobre o Deus Criador, e diz que a terra é sem forma e vazia. Se ela é sem forma e vazia, o que precisa ser feito? Dar forma e preencher. Por isso, a organização dessas frases criativas, disse Deus, assim por diante, vão se definir de uma maneira, com alguns ajustes aí em relação à nossa expectativa, talvez de uma similaridade perfeita, entre a terra sem forma que precisa receber forma e a terra vazia que precisa ser preenchida. Portanto, o que nós vamos ter? Deixa eu ver se eu... Isso, vou mostrar primeiro, depois eu volto lá. Nós temos uma coisa interessante. No início do primeiro dia, a ênfase é luz separando de trevas. A luz surge. Interessante que no quarto dia aparece o quê? Sol, lua e estrelas. Ou seja, no primeiro dia, você tem luz. No quarto dia, você tem o preenchimento. A forma aparece no primeiro, e no paralelo do primeiro quarto, você tem o preenchimento. Ou seja, a narrativa, ela é literariamente organizada, e atenção, ela não tem interesse de dar detalhes que nós temos como questionamento do cientificismo dos nossos dias, com a nossa visão matemática, e por isso que a pessoa vai estranhar, porque que Deus fala primeiro sobre a tarde, depois a manhã. Se for para seguir uma ordem conforme a nossa lógica, não seria assim. No segundo dia, os céus aparecem aí, dividindo águas que estão em cima e águas que estão embaixo. Aparece o firmamento, que é chamado de raquia. As águas que tem embaixo costumam ter os bichos da água, que são os peixes e tudo que habita lá. E as águas que estão lá em cima, e de vez em quando você vê elas descerem aqui em São Paulo e causar uma série de problemas, você tem todo bicho que voa, que são as aves e todos os animais alados. No dia 3, surge a separação de mares da terra, e abaixar a terra seca. E o que surge? Animais e homens. Então você percebe que, apesar da gente poder discutir o assunto, o que nós temos é um quadro literário montado direitinho, mostrando para a gente algumas coisas importantes, que Deus criou tudo de forma ordenada, que nada tem origem fora da criação de Deus, e, portanto, Gênesis tem mais intenção de explicar por que o universo e o ser humano foi criado, do que nos explicar como ele foi criado. Isso, com certeza, é departamento da ciência. A ciência pode estudar para saber como é que foram os processos exatos. O que eu quero dizer com isso, que a leitura mais sóbria do texto vai mostrar para a gente que grande parte da briga e da discussão entre os dois, no fundo, não faz muito sentido. Portanto, é importante observar algumas coisas, que a linguagem de Gênesis é fenomenológica, ela discute, mostra as coisas como elas aparecem perante os nossos olhos. Ela não é uma linguagem filosófica ou científica. Ela é complexa. Existe uma realidade histórica? Existe. Mas, por exemplo, você lê a história de Adão e Eva. Como é que a gente consegue detalhar em que medida tudo que a Bíblia fala sobre Adão e Eva é mais literal ou mais simbólico? A gente não sabe. O que o texto diz? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Você põe o pão aqui, deixa cair o suor e come. É isso que o texto está dizendo? Seguramente não. O texto tem o núcleo histórico, o texto tem poesia. Eu estava lendo um artigo recente sobre a questão literária de Gênesis de 1 a 3, e sempre o pessoal tentava dizer, olha, o que tem em Israel parece que tem no Egito, o que tem em Israel parece que tem na Babilônia. E alguns estudos recentes, corretamente, estão dizendo para a gente o seguinte: o que tem em Israel é único. Não tem nada exatamente desse jeito. De alguma maneira, tem uma sintonia com a realidade à sua volta, mas é um gênero particular, próprio.
É interessante tentar escutar o que o texto quer dizer. A leitura contextual. Por que é que o texto está sendo escrito? Para dizer para o mundo antigo que os deuses pagãos são falsos. Que os muitos deuses não são verdade. Versículo 14 vai dizer que Shamash, o deus Sol da Babilônia, que o sol e a lua que eram adorados são chamados de luminares. Como quem diz assim, aquilo que você chama de Deus não passa de uma luz muito grande ou um pouco menor. Existe um desencantamento, uma espécie de demitologização do paganismo, porque esse é o objetivo do texto. Não responde a questões que não são o seu foco. Então a pergunta para a gente, quando é que foi criado, pastor Saião, o universo? Não tenho a mínima ideia. Quando é que exatamente surgiu a Terra? Também não sei. Eu acho que Gênesis 1 não quer responder isso. Mostra por que Deus criou, e não como ele fez no detalhe, porque não é o objetivo. Você está fazendo a pergunta errada para o texto errado. E o texto, portanto, não deve ser lido literalmente. Portanto, os dias não podem ter 24 horas, na nossa opinião, até porque o sol surge no quarto dia. Quantas horas tem os dias anteriores, se o sol não apareceu ainda? Se a gente quiser ser ultra literal. Os 6 dias são um dia só em Gênesis 2:4, quando o texto diz literalmente, no dia em que foram criados. Se a gente for excessivamente literal no 1, em 2:4 fala que foi num dia também. A tarde começa antes da manhã, que tem foco literário e também de ordem cultica. Em Gênesis, a cronologia tem papel secundário. Aparecem 2 criações do homem, aparecem repetições, aparecem inversões, porque o propósito de Gênesis é principalmente didático e não cronológico, como a gente imagina. A pessoa começa a ler, Eu me lembro que eu estava tentando falar de Jesus para uma pessoa, ela ficou muito chateada, falou, você me deu o evangelho aqui, está escrito segundo Mateus, eu quero o primeiro. Por quê? Por que segundo? Eu falei, não, deixa eu explicar, segundo é de acordo, é porque eu já li um, agora eu estou lendo outro, é tudo parecido. Eu falei, então, uma coisa importante para a gente não esquecer, quando conta uma história, é recontá-la e realinhá-la no nosso pensamento. Então, na Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, várias narrativas parecidas, não porque houve um erro, mas porque é importante relembrar. Você tem um livro chamado Êxodo, você tem um outro chamado Deuteronômio. Não põe o nome de ninguém com esse livro, hein? Deuteronômio chama-se, na nossa tradição, segunda lei. Por que repetir tudo de novo? Porque isso tem um valor muito especial, porque faz sentido na comunidade dos que adoram a Deus. Então nós temos a separação. Interessante que a criação é sempre mostrada como separação. Olha lá, separou luz das trevas, primeiro dia, separou água de águas, foi o segundo dia. Aí, depois, você tem o terceiro dia, com as águas que aparecem lá, Deus vê que ficou bom. Olha porque a gente não pode ser literal, olha o que diz o verso 12, a terra fez o quê? Brotar a vegetação. Quem criou a vegetação? Foi a terra? Não, a descrição é fenomenológica. Por que o texto diz isso? Porque o cara olha no deserto, na terra de Israel, não tem nada. Começou a chover e vê que a terra fez brotar um monte de coisa, mas a terra não cria sozinha, porque Deus é criador. Haja luminares do firmamento para separar o dia da noite, são separados, foi o quarto dia. Encham as águas de seres vivos e voem. E aí se define o quinto dia. E, finalmente, olha que coisa, olha lá, presta atenção, confira comigo no replay. Produza a terra seres vivos. Vai ser literal? Então a terra é que cria os bichos. Lógico que a linguagem não é ontológica, no sentido de definir que a terra é produtora de animais, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra. E, finalmente, a Bíblia vai mostrar o coroamento da criação, colocando aí o homem como imagem e semelhança de Deus, e vai dizer que tudo que Deus fez ficou muito bom, foi o sexto dia, e a transformação do tempo natural em tempo de lembrança do Deus que age na história como Criador e Redentor, estabelece o ciclo de 7, que é o famoso Shabat,
que entra como sábado e que entra o conceito na tradição cristã depois, e no sétimo dia Deus havia concluído a obra que realizara. Fecha a criação com o foco no ser humano, que é ser ligado ao mundo que está à sua volta, que tem a responsabilidade de ser corregente com Deus e dominar a criação, e ele é feito à imagem e semelhança de Deus, por isso ele tem dignidade diferenciada e ele tem uma responsabilidade perante a criação. O que a gente conclui da nossa reflexão? A Bíblia, olha que coisa interessante, não tenta provar a existência de Deus. Ela não parte do pressuposto que é necessário fazer isso. O pressuposto bíblico, no fundo, todo mundo sabe que ele existe. A pessoa tem que lutar contra esse conceito, porque, de alguma maneira, ele está na própria realidade do ser humano. Deus existe como um Deus único. No Novo Testamento, ele vai ser descrito como um Deus que, de alguma forma, é triuno. Esse Elohim, que não tem princípio nem fim. Deus não precisava criar o mundo, sofria de solidão celestial, não tem o que fazer, precisa achar alguém para conversar. Ele o fez por sua soberana vontade, por sua decisão. Deus cria tudo por meio da sua palavra. Ele cria, e isso é muito valioso. Esse Deus que cria tudo, a Bíblia vai mostrar que tudo foi criado por Deus, e é interessante isso, nada teve origem independente. Isso estabelece uma relação de unidade da criação. Quando a gente imagina, como acontece no mundo politeísta, que cada coisa tem uma origem diferente, a vida é uma loucura. A ideia de uma realidade integral sob um mesmo Deus, Deus que domina o tempo e o espaço, é muito valiosa, e nada foi criado pelo mal. Porque eu me lembro, né, quando eu estudei uns contos folclóricos aí da nossa tradição popular, alguns diziam, esse bicho foi criado por Deus, esse aqui foi criado pelo capeta. Esse aqui é do bem, esse aqui é do mal. Imagina se fosse um negócio desse jeito. A Bíblia diz que o mal não tem razão de criação em nada. Tudo teve princípio. A matéria não é autoexistente. Ela não corresponde ao que é o divino. A obra de Deus possui ordem e harmonia. Deus cria tudo a partir do nada, não existe uma referência anterior. O universo criado mostra a glória e o poder de Deus, e o homem é criado à imagem de Deus e a coroa da criação. A criação é distinta de Deus, porém sempre dependente de Deus na Bíblia. Deus criou o universo para revelar sua glória. Se a gente entender direito a Bíblia, compreendendo o contexto, compreendendo os limites daquela declaração, compreendendo a aplicação delas, não acredito que venhamos ter qualquer conflito definitivo entre a leitura saudável e adequada da Escritura e a ciência. Há uma convivência completamente razoável entre os dois discursos. As teorias seculares, as teorias que têm pontos de partida, que são pontos de partida, às vezes, ideológicos, até teológicos ou filosóficos, que ele parte de um ponto de partida contra a ideia bíblica, ele vai bater lá na frente, que já saiu batendo aqui embaixo. Já é uma outra referência. Então o que existe, na verdade, é conflito ideológico. O que existe é um conflito de pressupostos. Essas teorias, que, por exemplo, que incluem seguramente o evolucionismo ateu, são incompatíveis com a fé na Bíblia. A gente não dá uma ideia também de que a pessoa pode acreditar em qualquer negócio que no fim ele dá um jeito de juntar com o Salmo 23 e todos viverão felizes para sempre. A coisa não funciona assim. Que Deus abençoe não só o nosso coração, mas o nosso cérebro também, a nossa mente, e que a gente celebre essa criação. Deus viu tudo que tinha feito e tudo havia ficado muito bom. Amém?